Será que o mercado se cansou do presidente Bolsonaro? Pelo menos é isso que o colunista do G1, Hélio Gurovitz, disse na sua coluna mais recente. Na visão do Hélio, o mercado se cansou de Bolsonaro, porque tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes não conseguem tocar as reformas que ele e o mercado acham que são necessárias. E aí o Hélio fala da reforma da Previdência, da aprovação da reforma da Previdência, mas dessa depressão que há, dessa ressaca, melhor dizendo, que há após reforma da Previdência. O governo não envia novos projetos, tem uma certa lista de intenções, tem alguns projetos, mas são projetos que não vão para a tramitação no Congresso. E aí o Hélio acaba até citando a reforma administrativa que foi deixada para 2020. Só que o Hélio, no texto dele, ele desconsidera um ponto muito importante que precisa ser analisado, que é a forma de Bolsonaro governar. Nós tínhamos no Brasil, até antes de Bolsonaro, o chamado presidencialismo de coalizão, que era quando o presidente ele ia até o Congresso, negociava cargos, emendas, para que os deputados votassem os projetos que o presidente gostaria. Só que o Bolsonaro ele tem tentado adotar o chamado presidencialismo de corresponsabilidade. O que isso significa? Olha, se esse projeto é importante, você, para o nosso país, você, deputado, precisa votá-lo independentemente de ter liberação de encargo, de cargos, emendas, enfim, você precisa votar porque esse é um projeto bom para o país. E foi isso que ocorreu mais ou menos com a reforma da Previdência. Bolsonaro tentou fazer isso, não deu certo, então ele teve que prometer algumas emendas parlamentares. E por conta dessa promessa das emendas, a reforma da Previdência foi aprovada. Entretanto, Bolsonaro ainda não pagou essas emendas, causando muita revolta nos deputados, que começam a dizer que vão boicotar agora os projetos do governo. E é por isso que Bolsonaro segura a reforma administrativa para 2020. Porque os deputados eles estão loucos para que o governo mande um projeto grande para que ele possa ser boicotado. O problema é que o único projeto que os deputados têm para boicotar é o projeto do Médicos pelo Brasil. E que se ele não for votado até essa semana, ele vai caducar. E aí está um grande problema. Porque vários deputados, eles estão discutindo para votarem o Médicos pelo Brasil, mesmo sem a liberação de emendas, porque esse é um projeto importante para o país e muitas pessoas podem ficar desassistidas, podem ficar desabastecidas com médicos, enfim, nas suas regiões mais remotas. Então isso é muito ruim para a população. Então é isso que o Bolsonaro quer. Olha, já que esse é um projeto importante, você precisa votar, porque caso contrário é ruim para o país. Só que se os deputados votarem o projeto do Médicos pelo Brasil, eles mostram um enfraquecimento perante o Bolsonaro. E o que mais o presidente quer é que eles não votem esse projeto, porque a narrativa que o Bolsonaro quer usar é a seguinte: olha só, esses deputados corruptos querem a volta de velhas práticas políticas, como as negociatas, encargos, corrupção. E é por isso que eles não estão votando esse projeto, e é por isso que eles não votaram, esse projeto caducou, e por conta disso uma parcela considerável da população brasileira ficou desabastecida com saúde e muitas pessoas estão sofrendo e estão morrendo. O presidente Bolsonaro teve boa intenção. Quem não teve foram os parlamentares. Quem não tiveram foram os parlamentares. Então isso é muito perigoso para os parlamentares. E essa é uma situação que eles vão ter que tomar essa decisão. Por isso que eles querem que a reforma administrativa seja enviada esse ano, mas Bolsonaro quer enviar no ano que vem. Então há esse jogo de empurra-empurra, há esse jogo de paciência que Bolsonaro está tendo que ter com o Congresso. É claro que se o mercado tirar o apoio de Bolsonaro, isso é muito ruim para o presidente em termos políticos e termos estratégicos. Porque aí pode começar a haver uma pressão maior em cima de Bolsonaro. Impeachment eu acho difícil, porque com 30% de aprovação é muito complicado o Bolsonaro sofrer um processo de impeachment porque ele tem uma base muito sólida de eleitores. O problema é que essas pressões do mercado podem resultar em um certo radicalismo de Bolsonaro na parte mais autoritária, como nós estamos vendo. Falando de AI-5, Paulo Guedes mostrando seu medo do Lula, porque as pressões do mercado sobre o Paulo Guedes começam a aumentar, já que ele é um enviado do mercado, ele é um agente do neoliberalismo dentro do governo Bolsonaro. Então ele começa a falar de AI-5, começa a querer reprimir as manifestações populares, começa a querer reprimir a esquerda, porque todo esse ambiente provoca instabilidade. E instabilidade retira investimentos e dificulta investimentos externos e dificulta ainda mais a aprovação e a votação de reformas, o que desagrada ainda mais o mercado. Então essa situação pode fazer com que Bolsonaro tende a ir mais para um lado radical para tentar acalmar o Deus mercado. E existe uma outra questão que precisa ser considerada. Rodrigo Maia já disse que as reformas vão passar.
que as reformas vão ser feitas com a ajuda do governo ou não. Até que ponto Rodrigo Maia pode tocar isso sozinho? Isso também vai depender para saber se o mercado já cansou, vai cansar ou vai retirar o apoio de Bolsonaro. O mercado apoia Bolsonaro porque o presidente não mostra nenhum tipo de resistência para que as reformas neoliberais sejam aprovadas. Paulo Guedes tem total autonomia para tocar isso. O problema é que Guedes não tem tato político. E contanto que Paulo Guedes não atrapalhe ou não faça algo que prejudique as eleições de 2022 para Bolsonaro, Paulo Guedes tem total autonomia para fazer o que ele quiser. Só que perceba que esse jogo não está dando muito certo, porque se Bolsonaro não é aquela pessoa que não atrapalha as votações, as reformas as reformas neoliberais estão sendo propostas por Paulo Guedes, ele não é aquele presidente que ajuda levando os projetos para frente. Então há essa questão aí que o mercado começa a se cansar. Agora, mesmo o mercado acreditando que as reformas são boas, né, são para ele, mercado, o jogo democrático é necessário. É necessário que essas reformas passem pelo Congresso, é necessário que haja discussão, porque o Congresso é a casa do povo. É no Congresso que é na Câmara dos Deputados, é no Congresso que a voz da população, que os interesses da população são defendidos. Então mesmo Paulo Guedes querendo passar, defendendo os interesses do mercado precisam ser contrabalanceados pelos interesses da população no Congresso. Então essas negociações, essas discussões, elas são normais e elas precisam ocorrer. Agora, se o mercado quer passar por cima dos interesses da população, aí paciência, e o mais prejudicado com isso pode ser Bolsonaro, porque perde um apoio político importante, que é o apoio do mercado. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, seu dislike e também me siga no Twitter, @profileoficial.